Vamos falar sobre yoga? Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre essa filosofia ancestral, só que agora numa versão mais polêmica. Por isso, no final do quadro, nós sempre vamos trazer uma treta, ou melhor, um namastreta. O assunto de hoje, do nosso episódio, nosso podcast, é Yoga e Mindfulness. Ou seja, aquilo que as pessoas acreditam que é e que não é. Para falar sobre esse tema, eu convido a nossa queridíssima diva do autoconhecimento, que estava nos perturbando aqui com questões filosóficas que nós passamos toda a reunião do podcast divagando, nada de atenção plena, de concentração. Visitamos quase todos os filósofos do Oriente e do Ocidente. E agora paramos para gravar. Ferzinha, cola. Olá, olá. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta, nos assiste em qualquer lugar do mundo. E é isso, agora a gente vai focar para gravar esse episódio porque tivemos uma longa discussão muito interessante. E vamos lá. E também chamo o nosso queridíssimo Vilmar Duarte, cofundador do podcast, tá de mudança, tá de casa nova, tá com dor nas costas de tanto fazer mudança. Vilmarzinho, cola na banca. É isso aí, sejam bem-vindos novamente a mais um podcast. E se a Fer tentou realmente nos incomodar, ela vai voltar muito incomodada. Essa era a grande troca que nós falamos. Mas eu acho que a gente se permitiu aplicar o mindfulness aqui, não para esse tema especificamente, mas para o tema que nós estávamos discutindo, né? Então nós vamos discorrer sobre mindfulness. Então, primeira coisa que nós temos que entender sobre esse tema que está em alta agora, mas que ele surgiu inicialmente na década de 70, na região do Vale do Silício, principalmente. Não que ele surgiu lá, mas que lá ele ganhou fama, lá ele acabou se expandindo, foi a percepção de que estar atento, estar presente no momento contribui para a sua saúde emocional e para a sua saúde mental. Então, alguns estudos realizados nessa região e nessa época começaram a testar pessoas que estavam tendo muita falta no trabalho, por ansiedade, por depressão, por aquilo que também está entrando em alta agora, que é o burnout. E então eles separaram grupos para metade, para um número das pessoas, eles davam medicação, ansiolíticos, terapias tradicionais, e para o outro grupo eles ensinavam o que mesmo, Mar? Mindfulness. Isso. Eles estavam ensinando as pessoas técnicas de concentração e de atenção plena. E eles começaram a perceber que o efeito era muito próximo, era muito similar de quem estava tomando uma medicação para quem estava treinando diariamente exercícios de concentração e de atenção plena. É claro que, vamos só colocar essa tarja aqui, que existem casos que tem que ser a medicação, não estamos entrando nesse ponto, mas que a partir desse estudo e dessa região, dessa época, essa palavrinha mágica anglo-saxã, né, que a gente adora colocar, né, ninguém mais chama de cumbuca, né, todo mundo chama de bowl. Nós adoramos isso. Rato, né? Ninguém chama de rato, é mouse. Mouse, mas tem coisas que são mais. Então, isso fez com que várias pessoas ao longo dos outros continentes, de outras empresas, se interessassem pelo mindfulness. Então, nós vamos falar isso, vamos desmistificar um pouco, vamos até mesmo te ensinar a fazer coisas simples. Ferzinha, o que você, na sua busca pelo autoconhecimento e toda essa... Você recentemente veio de uma viagem nos Lençóis Maranhenses e tudo. Como é, às vezes, mais fácil estar em atenção plena do que numa rotina tradicional? Eu até comentei com o Malakini semana passada que eu voltei dessa viagem dos Lençóis, que foi uma viagem bastante imersiva no meio da natureza. Tava de férias, né? Então não tinha N das preocupações que a gente tem na vida real, né? Do dia a dia. E eu comentei com o Malakini que eu voltei de muitos estados de contemplação.
Justamente por isso, porque a nossa rotina no dia a dia, ela acaba nos exigindo que estejamos com a mente sempre a mil, né? Então, a gente sempre está pensando no que vai fazer, nas metas que tem a cumprir no dia, nas atividades que tem que realizar, tem meio que um checklist, assim, da rotina. E isso, por si só, acaba sendo contrário a esse estado de atenção plena. Então, na maior parte das vezes, a nossa rotina é tão corrida, a gente está ali no automático, que a gente está fazendo uma tarefa já pensando em outras coisas. Seja em problemas. Não estou nem dizendo assim, estou pensando necessariamente no futuro. Mas às vezes eu estou concentrada numa tarefa, já pensando no que pode dar errado e já estou ligada a 1000 e eu não estou, de fato, fazendo aquilo. Então, quando a gente sai para viagens de férias, por exemplo, isso acaba ficando bastante evidente quando a gente já tem esse olhar. O quanto é mais fácil conseguir treinar mindfulness, por exemplo, entrar em estados de atenção plena simplesmente porque a gente está mais relaxado. Então, muitas das metas e das preocupações do dia a dia não existem. Isso favorece esse treino, pelo menos, né? Acaba faltando a distração, a dispersão mental, né? E a dispersão mental, às vezes, é o que tem lá, acaba contribuindo para o resultado que você busca, ou pelo simples fato de prestar atenção naquele momento. Sei lá, o nascer do sol, o pôr do sol, ou guardar dinheiro. Por que um decassegue, o cara que sai do Brasil, descendente de japonês, vai para o Japão, trabalha numa linha de produção, ganha um mísero salário lá e volta com os bolsos cheios de dinheiro? Porque ele colocou o propósito de juntar o dinheiro. Ele coloca a atenção dele toda voltada para aquilo. Enquanto ele, estando aqui, podendo até ganhar mais, ele não vai guardar, porque tem as diversas distrações. Mas por que eu não vou comprar um regador novo para minhas plantas? Por que eu não vou comprar um colchão novo? Lá ele se sujeita a coisas que não se sujeitaria aqui. Por que um yogi, ele prefere estar numa caverna, longe da rotina, né? Porque eu não. Porque é mais fácil. Então, o lance de você aplicar a atenção plena no momento presente não é fácil realmente com a rotina, com o dia a dia e com o treino que a gente recebeu a vida toda, que é a dispersão. Nós treinamos isso, a dispersão. Será que se nós treinássemos desde a infância, como é que seríamos hoje, né? A coisa fluiria de uma forma mais fácil ter atenção plena. Dentro do yoga, se treina muito isso. Sim. Talvez não com esse nome. Por isso até mesmo alguns alunos recentemente participaram de alguma palestra, recentemente nos últimos 5 anos, talvez, participaram de alguma palestra ou leram um determinado livro, um artigo científico falando sobre a importância de treinar atenção plena. Não entenderam, não conectaram com o yoga e vieram me perguntar. Eu falei, não, mas você treina isso, toda aula você treina isso aqui, só que no yoga nós usamos um termo sânscrito que é dharana. Então, dharana é concentração. Concentração é mindfulness. Concentração é atenção plena. Concentração é foco. No yoga nós treinamos essa concentração em todas as aulas. Até naquelas aulas que teve um pouco mais de bagunça, que deu mais risada. Desde o começo. Desde a primeira aula. Por quê? Aula. Porque para o yoga, o que importa mesmo é a meditação. Então você faz um monte de técnicas corporais, um monte de asanas, você faz um monte de pranayamas, de exercícios respiratórios. Esses tempos a Gisele Bündchen publicou no perfil dela do Insta, ensinando a fazer uma técnica de pranayama que ajuda a reduzir a ansiedade que ela fazia quando ela tinha crises de pânico, bombou lá e tudo mais. Então você tem que entender que para o yoga todas essas coisas acontecem, redução de ansiedade e tal. Por quê? Porque o objetivo do yoga é a meditação. E onde eu quero chegar com isso? Qual o lugar que eu quero chegar com isso, né? Eu quero chegar no lugar que, ao praticar yoga, eu estou buscando autoconhecimento, mas eu estou buscando meditação. A meditação através do autoconhecimento. E um degrauzinho anterior à meditação, um estágio anterior, é o de concentração, é o de atenção plena. Então, toda vez que você estiver treinando
concentração ou que você estiver treinando mindfulness, você tem que entender que não é meditação. Não é. É um estágio anterior. Você já tá entrando na mastreta. Ah, essa era a treta? Droga, já dei a cola da treta. Boa, Vilmar. Então fica com a gente e vai falar mais sobre isso. Mas é isso, né? Porque assim, as pessoas elas se prendem muito, ou ela tá ansiosa e se prendendo ao futuro, ou ela tá depressiva se prendendo ao passado. E o presente é etéreo, né? Ele passa... qual é a fração infinitesimal de tempo que representa o presente? Não dá para mensurar, ele é muito pequeno. E se você não prestar atenção, aquilo já passou. E aí, puxa, eu podia ter aproveitado mais, eu podia ter lido mais, eu podia ter prestado atenção mais naquela conversa, eu podia ter abraçado mais aquela pessoa e depois a pessoa se vai, né? Então você precisa estar atento, estar presente, estar com a consciência naquilo, naquele momento. Porque se você não tiver, aquilo se perde, vai passar. Até porque a vida só acontece no momento presente, né? Não tem vida no passado. Exato. Já foi, a gente não consegue mudar, pelo menos não que a gente saiba, né? Ainda não descobrimos a viagem no tempo. Hoje em dia ainda E tem nem um jeito no de futuro. você alterar os vídeos que você gravou, mas você não está alterando o passado, de fato, né? Não tá. Então, o único momento realmente possível de ser vivido é o momento presente. Só que a gente esquece isso no dia a dia, é muito louco, né? A gente acaba entrando numas piras malucas de que a gente tem que pensar muito no futuro. E tudo bem, porque a gente tem objetivos que a gente quer alcançar, então, em certa medida, isso é necessário. Mas até que ponto é tão necessário assim que a gente esteja disposto a abrir mão do nosso momento presente? A vida é o que acontece enquanto você está planejando o futuro. Exato. Essa frase Exatamente. Então, assim... É isso. Isso que a Fer falou é legal, esse excesso de futuro, né, que nós temos, que nós ecoamos, um excesso de futuro, está sempre com a mente no futuro, é um dos maiores diagnósticos de ansiedade. Você está sempre no futuro, sempre no futuro. Então, esse excesso de futuro atrapalha. A falta de possibilidade de planejar futuro também atrapalha. Sim, então a gente tem que também achar... gera uma desmotivação, né? A grande questão que eu vejo é como eu faço para estar mais no momento presente? Como eu faço para conseguir curtir mais o momento presente? Isso é um ponto. E o outro ponto que eu gosto sempre de vir aí com umas... A gente não fala mais isso, né? De vir com uma tijolada. É verdade. É que nem de todo mal é um pouquinho de futuro ou de passado. Não, porque as pessoas também não... Se você viver o tempo todo no momento presente e tiver com dor de dente, coitado de você, terrível. Olha que desgraça. Porque já imaginou? Eu amo mindfulness, eu amo estar no momento presente, estar ali 100% no momento presente. E aí tá com dor de dente. Terrível isso. Ou tem alguém que você gosta muito que está no hospital. Ou tá no momento que alguém te deu um pé na bunda. Ai, que terrível, eu quero fugir daqui. Eu quero ir lembrar das coisas boas da vida. Ou eu quero criar aquele sonho de que, daqui pra frente vai ser melhor. Então, tem que entender que são mecanismos do nosso cérebro, de todo o nosso aparato glandular também, para criar uma possibilidade de sair do sofrimento. Porque estar no momento presente é muito legal se você está fazendo uma coisa. Se você está nos lençóis. Nos lençóis, qualquer tipo de lençol, gostei disso. Depende com quem você está nos lençóis. Marca, até o maranhense serve. Estar no momento presente é ótimo, mas se você está num momento ruim da vida, num momento de angústia, num momento de dor... Você não vê a hora de passar aquilo. Exato. Então, conseguir sair do momento presente, construindo sonhos, projetos. Você está num momento da vida que, sei lá, foi demitido, está sem casa... Bateu o carro. Você tá passando perrengue de grana, tá com dor. Então, você criar sonhos e projetos e viver um pouco no futuro ou lembrar de coisas boas do passado te alivia. Mas você não pode deixar de resolver seus perrengues, exato. senão você vai ficar sem grana o resto da vida. Eu acho que é uma linha tênue entre não jogar tudo para baixo do tapete, porque daí a pessoa não vive as emoções que a gente considera ruins. A gente estava até falando disso, né? Nas nossas classificações de bom e ruim. Mas a pessoa acaba jogando todas essas emoções que ela considera negativas para baixo do tapete.
Não Exato. olha para isso. Então, vivenciar as emoções negativas são importantes para você, de alguma maneira, entender que está crescendo, que está aprendendo, que está evoluindo, amadurece. Mas não deixar que você fique no sofrimento, né? Exato, mas também aprender a sair do sofrimento. E é por isso que a nossa mente tem tanta dificuldade de ficar no momento presente. Porque a maior parte da história da humanidade, para a maior parte da população, o momento presente é sofrimento. Sim. Então a gente tem que entender isso. Então Sim. a nossa mente foi desenvolvendo sacadas de, cara, preciso sair daqui, preciso sair daqui. Então hoje é muito difícil ficar no momento presente. E por que é muito difícil? Porque geralmente as pessoas trabalham no que não gostam. Estão casadas com quem não querem. Viajam para os lugares que não queriam. Compram as coisas para agradar o vizinho de que não gosta também. Compram coisas para agradar os outros. Assistem filmes para agradar os outros. Então a gente está sempre... Então o momento presente não é mais tão legal. Agora, quando você está no ócio criativo, quando você está ali no momento bacana, aí é bom estar no presente. Então, para a gente conseguir entender o porquê que a nossa mente tem tanta essa dificuldade do momento presente. Mas existe como treinar. E esse é o ponto que a gente tem que entrar. Como é que eu treino para estar no momento presente, ou porque eu quero, ou desgraça, porque eu preciso? E aí, como eu treino? Um dos treinos que você pode executar é prestar atenção na sua respiração, simples assim. É um artifício interessante, só que sua mente vai tender a dispersar. Você começa... Porque a respiração já é no automático. Você não precisa prestar atenção na respiração, mas é um artifício. Você pode colocar uma caneca na tua frente e falar assim, eu vou focar a minha atenção nessa caneca. Pode ser um objeto, pode ser um símbolo, pode ser um som. Um som, para muitas pessoas, é mais fácil do que um objeto propriamente dito, principalmente se você usar a imaginação, né? Mas isso te mantém ali, com aquela atenção. Sua mente vai tender a dispersar, e aí você retorna. E quanto mais rápido você percebe que está dispersando e retorna, mais eficiente está sendo o treinamento. Essa é uma das medidas que você pode usar para avaliar a tua evolução nesse sentido. E tem coisas que você pode fazer no dia a dia e que você está fazendo tão no piloto automático, porque o seu cérebro é um computador tão incrível. Cara, eu acho incrível. O seu cérebro é um computador tão foda, tão incrível, que o seu cérebro ele automatiza coisas para você não ficar gastando energia com tudo. E que aí, de repente, você fala, não, mas eu vou começar a prestar atenção eu escovando os dentes. Que é uma coisa que você faz no automático, você faz todo dia. Então, todos os dias você poderia ter um momento de treinamento de mindfulness escovando os dentes. Como é que é isso? Como que eu passo? Quanta pasta eu coloco? Presta atenção. Ah, mas eu ocupo todas as cerdas, eu ocupo só um pouquinho? Aí coloca. E como que eu começo o movimento? É sempre nesse conjunto de dentes? Ou embaixo? Ah, e quanto tempo eu gasto? E se eu escovar com a outra mão? E quantas vezes eu faço bochejo? Aí você começa a perceber que, nossa, escovar os dentes que parecia uma coisa assim, agora virou uma expansão complexo, nossa, é consciência. E eu escovo a língua, eu escovo aqui. E de repente, escovar os dentes, você começa a prestar mais atenção. Um outro exercício legal de fazer é quando você vai comer. Você vai almoça e janta e toma café da manhã todos os dias, muitas vezes por dia. E nós estamos acostumados a comer assistindo algo, respondendo mensagem, conversando com a família. Tudo bem, siga. Mas uma vez ou outra você fala, não, agora eu vou comer. Eu vou degustar aqui. Pega ali só o feijão. Nossa, feijão. Nossa. Aí a sua mente ela é tão mimada que ela fala assim, minha avó fazia um feijão. Já se distraiu. Acabou. Não vai pro passado. Volta. Feijão. Qual é a textura do feijão? Agora o arroz. E aí você, de repente, consegue trazer uma atenção para o momento presente, com pequenas coisas no dia a dia. E na aula de yoga? Na aula de yoga você vai fazer todas as técnicas. Está fazendo um respiratório, faz o que o Vilmar falou. Como é que você está respirando? Mas está sentindo o ar? Temperatura do ar? Está percebendo parte baixa, média, alta dos pulmões? Põe foco, atenção plena, atenção plena. E a nossa mente realmente é tão dispersa, a gente está tão acostumado a automatizar várias funções do dia a dia, que eu volto e me faço esse treino de comer prestando atenção na comida. Sem nenhuma dispersão, assim. Tiro todas as dispersões externas, né, físicas, e foco na comida. E é muito doido, porque
muitas vezes o pensamento começa a ser, meu Deus, essa refeição tá muito longa. Não termina nunca, nossa! Isso aí, porque você expandiu a percepção de sim, tempo. É muito doido o negócio. E tenta fazer aquilo que vários estudiosos, especialistas dizem que faz com que a pessoa se torne mais agradável. Seja um bom ouvinte. Uhum. Veja quanto tempo demora, quanto tempo você consegue ficar sem falar. Você está conversando com a pessoa e fala, não, mas eu não vou interromper. A minha atitude de concentração, de mindfulness nesse momento é não interromper. E eu vou pôr o foco em tudo que ela diz. Sem ficar pensando no que vai falar. Sem ficar pensando no que vai falar depois. Não é só não falar, é não pensar no que vai falar. Você vai ver que é impossível. Você já quer interromper, você já quer dar sua opinião, a pessoa falou, eu fui fazer snowboard, aí você já lembra que foi fazer snowboard, você pensa, nossa, eu também queria fazer snowboard, ou que pessoa snob que tá me falando isso. A sua mente, ela é assim, ó. Então, dá para treinar mindfulness em vários momentos. A dirigir. Se o Malachini falou que escovar os dentes é complexo, se fosse escrever um manual operacional, ficaria um livro, talvez, gigante. Para dirigir, então, nem se fala. Só que não dá para você dirigir prestando atenção em todos os detalhes, senão você vai bater o carro. Mas presta atenção em uma única coisa, na tua postura. Como você se senta ao dirigir. Porque às vezes você entra no carro daquele jeito, você sentou meio torto e vai torto. E aí chega no trabalho, chega em casa com dor nas costas, você não sabe por quê. Porque você não prestou atenção em como a tua postura, né? Então só se senta e presta atenção como você está sentado. E pode ser, ou vai ser um treino incrível de autoconhecimento também. Porque muitas vezes eu gosto de apenas observar os pensamentos. Sentar ali e ver o quanto a mente fica realmente zanzando de um pensamento para outro, mas sem embarcar em um pensamento específico. Fica dando risada. Essa observação é uma experiência também muito bacana. Reveladora dos pensamentos que ficam ali zanzando pela mente. Então, quando nós estamos falando em atenção plena, nós temos que entender que à medida que eu treino isso, é como treinar meu bíceps, é como treinar meu quadríceps, é como treinar francês, é como treinar karatê. Eu preciso treinar, eu preciso ensinar o meu corpo, eu preciso ensinar toda a minha rede neuronal para que isso se torne algo acessível. A partir do momento que eu começo a treinar a atenção plena, eu começo a reduzir a ansiedade. Um dos efeitos dos estudos é que você reduz a ansiedade, você consegue ter mais foco. Se você tem mais foco, você tem menos retrabalho. Se você tem menos retrabalho, sobra tempo. Mais produtividade. Mais produtividade. Então é por isso que hoje se vende de que isso é a salvação da lavoura, do mundo. Então entenda que é fácil de treinar e você terá resultados muito bons, inclusive melhora a qualidade do sono e tudo. E já existem estudos comprovando que se você treinar 5 minutos de concentração e meditação por dia, os estudos na verdade se referem a 5 minutos, mas o ideal seriam 20. Se você treinar 5 minutos, você já aumenta massa cinzenta no cérebro, você reduz a ansiedade, você aumenta a sua capacidade de foco e melhora a qualidade de sono. Se isso não são razões e motivos para você treinar concentração e meditação e vir fazer aula comigo, mas então entenda que o ponto que nós queremos chegar é que é algo mais acessível do que parece. É fácil, você pode treinar em vários momentos, mas existem... Mais fundamental do que as pessoas pressupõem. Muito mais importante do que você acredita que é. E assim, mas existem técnicas mais objetivas. Existem técnicas que vão trazer um resultado num período de curto menor e que são mais objetivos do que prestar atenção na comida, escovar o dente, dirigir. Existem técnicas mais objetivas. Uma das técnicas é um treinamento de meditação, só que para você entrar em meditação, antes você tem que adquirir a habilidade de se concentrar. Então, inevitavelmente, ao treinar meditação, você vai estar treinando concentração e atenção plena. Então, existem treinamentos de concentração, existem treinamentos de meditação em palavras, em símbolos, em imagens, em sons, em mantras, em uma oração que seja, no terço, no japamala, seja o que você preferir. Mas o que importa é que você vá treinando a sua mente a focar, aquietar, focar, aquietar. E aí você começa a
treinar o seu cérebro naquilo que os cientistas chamam e os psicólogos chamam de efeito Tetris. Você começa a programar o seu cérebro para chegar naquele estado, para alcançar aquele resultado. E aí a gente já entra na treta, né? Aproveitamos e já... Vapo Frau. Qual é a treta? Namastreta. Por que as pessoas vamos lá, Namastreta? Por que é que se vende mindfulness como sendo meditação? As pessoas... É porque isso gera grana, né? Gera grana e grana é legal pra caramba. Se as pessoas entendessem o que é de fato a meditação e o que é de fato o mindfulness, às vezes até o professor ali, o instrutor, ele não faz pela maldade, é por pura ignorância, ele não sabe o que é o outro. Ou né? por falta de experiência e mesmo, aí né? ele vende o mindfulness como meditação, né? Ele imagina uma aula de meditação. É legal que aqui na placa da escola tá escrito mindfulness e meditação. Já na minha fachada já está dizendo, olha, isso e isso. Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque são estágios como uma escada, mas vamos imaginar uma escada com alguns degraus que você tem que subir. O primeiro degrau é abstração dos sentidos. Eu preciso primeiro conseguir abstrair as reclamações dos meus sentidos, ou seja, eu preciso aquietar o meu corpo, eu preciso parar de sentir dor, eu preciso várias coisas. Conseguir entrar nesse estado de abstração que já é... sabe? É um degrau que talvez você a perna não alcança. Mas tirando isso, vamos entrar direto no ponto, seria concentração. Tenta se concentrar em alguma coisa. Todos nós já frequentamos colégio, faculdade, universidade e assim por diante. Todos nós já estávamos lendo um livro, assistindo um filme, em algum momento a gente se distraiu. Tenta se concentrar. Uma mosquinha passa e você acompanha a mosquinha voando. A moto acelerou lá fora, você acompanhou a moto acelerando, porque a nossa mente está distraída. Então você tem que abstrair os sentidos. Para não escutar a moto passando, eu preciso abstrair o sentido, colocar as mãozinhas no ouvido. Para não me distrair com o que eu estou enxergando, eu tenho que tampar os olhos. Não posso enxergar, abstrair outro sentido. Não posso falar, então por isso tem aqueles macaquinhos, né, tampando os olhos, o nariz e a boca, porque é a abstração dos sentidos. Para que abstrair os sentidos? Para que eu possa me concentrar, para que eu possa focar. Conseguir me concentrar, conseguir focar, eu preciso fazer aquilo por um período de tempo, ficar focado sem me distrair por um período de tempo. Quando eu começo a ficar muito bom nisso, eu começo a enxergar o próximo degrau. Talvez minha perna já alcance o próximo degrau, que é a meditação, que é uma outra coisa, que é uma outra experiência, que não é a mesma coisa. Criatura, namastreta? Não é a mesma coisa. Não compre gato por lebre. Mas comece a treinar mindfulness, né? Não é para desanimar, é realmente só para que você saiba que uma coisa não é outra. Se eu treinar só concentração, eu vou entrar em meditação? Sim. Possivelmente sim. Porque é o primeiro passo. Se eu treinar só meditação, eu vou ganhar mindfulness, atenção plena? Sim. Mas nós temos que entender que são patamares de consciência diferenciados. Dharana, concentração. Dhyana, meditação, um degrau acima. Samadhi, um degrauzão, assim, uma escadaria inteira. Segundo Patanjali, 7 degraus mais acima. Então, a grande sacada da nossa brincadeira de hoje é: você tem que treinar concentração, tem que treinar atenção plena, mas não é meditação. Treinamento de mindfulness é uma coisa, treinamento de meditação é outra coisa. Faça antes que você precise. E além disso, lembre-se, teu cérebro está se degradando. Para que eu vou querer aumentar minha massa cinzenta? Né? Ele está se degradando. Não acha que, a não ser que você tenha menos de 18, mas está se degradando o cérebro. Então treine a meditação para que você chegue lá nos 50, 60 e o seu cérebro está tão jovial quanto estava aos 18. Para treinar plasticidade neural, né? Isso aí. Exatamente. Adorei nosso bate-papo rapidinho, nosso podcast de hoje. Fique ligado com os próximos episódios. Valeu, galera. Até.